Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relacionamento has many true, que é uma maneira, um modo da gente conseguir acessar relacionamentos de um relacionamento através de um método intermediário que a gente define com has many true. Trazendo um pouco aqui para o nosso projeto de exemplo, a gente vai ter o seguinte, a gente vai trabalhar com 3 modos. A nossa model de user, a gente vai ter uma model de projetos e a gente vai ter uma model de tarefas. Então, um usuário ele pode ter um ou mais projetos, então todo projeto aqui vai estar ligado, associado a um usuário, e um projeto pode ter uma ou mais tarefas ligadas a ele, onde cada tarefa pertence a um projeto. A gente vai ter mais ou menos o seguinte cenário aqui, falando de estrutura de dados. O usuário João, ele está aqui associado ao projeto 1, que tem as tarefas 1 e 2. E o usuário Maria tem aqui 2 projetos, projeto 2 e 3, com as suas respectivas tarefas 3 e 4. Até aqui tudo bem, a gente vai ter esse relacionamento aqui, que a gente tem um relacionamento has many aqui, do user para o projeto. E do projeto para task, a gente também tem um relacionamento has many. A gente pode criar esses resources aqui para gerenciar. E numa sequência de cadastro, a gente teria o seguinte. Primeiro, a gente tem que cadastrar o nosso usuário. Depois, a gente tem que cadastrar os nossos projetos. E, por último, a gente cadastra as nossas tarefas. Só que a gente vai usar o relacionamento has many true, que é o assunto do vídeo de hoje, justamente para dar esse salto, para conseguir chegar nas tarefas direto do usuário. Então, lá dentro do nosso resource de usuário, a gente vai exibir direto a lista de tarefas desse usuário. E aí, a gente passa essa informação da tarefa. Claro que o projeto ele tem que existir, mas lá dentro da tela a gente também vai criar alguns recursos, a gente vai usar alguns recursos do Filament, justamente para deixar essa dinâmica aqui direto na tela do usuário, sem precisar sair dela, para gerenciar tanto os projetos como as tasks. Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada como que a gente consegue chegar nesse resultado. Bom, então eu estou rodando aqui o meu projeto Filament na versão 3.2.130. Já tem aqui a estrutura do meu usuário criado, então o meu resource de usuário já está criado. Estou gerenciando ele, criando, editando. E o que a gente precisa fazer é acessar aqui agora o nosso terminal para criar a estrutura das nossas outras 2 modos, que é a de project e a de task. Então eu vou fazer um PHP Artisan Make Model, criar primeiro project e a gente cria a de task. Acessando aqui na nossa aplicação, então ele criou 2 arquivos aqui na nossa migration, que é o Create Projects e também o Create Tasks. Então a gente vai definir aqui a estrutura da nossa tabela. Projetos eu vou colocar um string name e aqui a gente também tem que colocar o nosso relacionamento com a tabela user, porque esse usuário, na verdade, ele vai ser como se fosse um gestor desse projeto. Então a gente vai definir aqui um foreign ID. Eu vou colocar o meu user ID e vou passar o constraint. Como eu já expliquei nos outros relacionamentos, seguindo a convenção do Laravel, passando o método constraint, ele já sabe que a gente tem uma tabela users, que ele precisa fazer esse relacionamento aqui. Então, basicamente, a estrutura do nosso projeto vai ser isso aqui. E dentro da nossa task, a gente vai fazer um foreign ID, project ID, porque uma tarefa pertence a um projeto. E aí eu vou colocar aqui um name, também vou colocar um description e vou colocar um completed. Então basicamente aqui essa é a estrutura da nossa tabela. Seguindo aqui agora a gente vai mexer na estrutura das nossas models. Então aquele comando gerou 2 models, que é a project e a task. Eu vou começar aqui pela minha user, porque a gente também vai ter um relacionamento. Então eu vou criar aqui o primeiro relacionamento, que é o projects. Ele é um has many. E aqui a gente faz um return this has many project. Agora a gente vem aqui para nossa project. E aí a gente define aqui. O Copilot já vai fazer boa parte do trabalho. A gente tem o fillable para
preencher aqui com o nosso user ID e o name. A gente tem um relacionamento hasMany das nossas tasks. E aqui na nossa task, a gente tem uma estrutura um pouquinho maior, né? Tem o nosso project ID, o name, description e o completed. A gente vai fazer o relacionamento inverso aqui, né? Então, aqui é um belongs to. Retorno this belongs to. E também aqui a gente tem um casts para fazer do nosso completed. Então, basicamente é isso aqui. A nossa model task é isso. A nossa model project é isso aqui. Nosso project também tem um user, né? Que é um belongs to. Então, basicamente na estrutura, se a gente fosse definir os nossos resources, a gente precisaria disso aqui. Bom, mas aonde entra agora o relacionamento hasMany true? Como eu expliquei lá, a gente na nossa tela de usuário, a gente vai ter acesso às tarefas, né? Então aqui na nossa model user é que a gente vai definir esse relacionamento. O Copilot vai fazer uma sugestão aqui, mas na verdade a gente vai fazer esse método, ele é assinado com hasMany true. Então a gente faz um public function tasks hasMany true. Ele retorna um hasMany true e aí a gente passa as duas models. A primeira model é a model final, né? O resultado, é a model alvo. Então a gente passa aqui a nossa task. E a outra, o segundo parâmetro, é a model que a gente vai usar para conseguir acessar essa informação, porque uma task está ligada com um projeto e um projeto está ligado com o usuário. Então a gente precisa passar essas duas models para conseguir fazer essa ligação. Então lá no nosso usuário, agora a gente vai conseguir acessar tanto o relacionamento dos nossos projetos quanto o relacionamento das nossas tasks. Então aqui falando de estrutura de Laravel, essa estrutura aqui está pronta. Agora a gente vai dar uma olhada como é que o Filament lida com esses relacionamentos. Agora a gente vai rodar aqui a nossa Migrate e eu também vou criar as estruturas dos resources de projetos e tarefas. Mas para a gente dar uma olhada aqui nas telas. Em seguida a gente cria o Relation Manager, que vai ficar lá dentro do nosso User Resource, que tem o objetivo de mostrar como que a gente faz para administrar esses dois resources sem ter que deixar essa tela de usuário. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou rodar um PHP Artisan Migrate. Vou fazer também vou criar, né, os dois resources. Então eu tenho um alias aqui que eu chamo de FR. Vou passar o nome da minha model. Também vou passar os dois parâmetros generate e simple, que ele vai criar já as estruturas do form e tabela com base na minha tabela do banco de dados, e vou passar o simple para ele gerar os modais para fazer a gestão dos registros. Então vou criar aqui, vou criar o meu task. Em seguida eu vou criar a mesma coisa para minha model de project. Atualizando aqui no browser, através daqueles dois comandos que a gente digitou, o Filament criou aqui, né, os dois resources, que é o de projetos e de tarefas. O meu usuário a gente já tem, né? Então, como é que seria mais ou menos o fluxo para a gente gerenciar essas duas models? Eu venho aqui no meu projeto, cadastro aqui um projeto, eu já tenho que ter um usuário, né? Então, eu seleciono aqui o meu usuário, coloco aqui um projeto, vou colocar um projeto teste. E a partir do momento que eu crio esse projeto, eu posso vir aqui na minha task, selecionar o projeto, tarefa teste 1, e criar aqui a minha tarefa. Bom, até aqui sem novidade, né? O que o Filament já proporciona para a gente. Mas o objetivo aqui é o seguinte. Aqui na minha tela do usuário, eu quero criar um Relation Manager justamente para gerenciar aquelas duas models lá sem sair aqui dessa tela. Então esse é o exemplo que eu vou usar. Aqui dentro eu vou colocar um Relation Manager já exibindo as minhas tasks, ou seja, né, já exibindo aquele relacionamento final, né, que é o meu alvo.
Então vou exibir a listagem das tarefas com o projeto que essa tarefa faz parte. E aí nesse Relation Manager a gente vai deixar as opções para gerenciar as tarefas. Então eu posso criar, editar, deletar uma tarefa. Inclusive o projeto, se eu quiser também gerenciar o projeto, criar um projeto que não esteja associado a esse usuário, eu também posso criar. Então é essa dinâmica que a gente vai fazer aqui. Para criar o nosso Relation Manager, eu vou acessar aqui o terminal e eu vou fazer um PHP Artisan Make Filament Relation Manager. Ele vai perguntar em qual resource que eu quero criar esse Relation Manager. Eu vou passar aqui, né, o meu user resource. Ele vai pedir qual é o nome do relacionamento, que aí no caso vai ser o nosso tasks. E ele também vai pedir um atributo de referência desse Relation Manager. Aqui eu vou passar o name. Feito isso, agora a gente precisa acessar aqui o nosso projeto. E na nossa User Resource tem um método que é o getRelations. Aqui a gente precisa passar esse relacionamento que a gente acabou de criar. Então eu vou passar aqui o meu Task Relation Manager Class. Dando uma olhada aqui no browser, atualizando aqui, já está mostrando aqui o nosso Relation Manager. Esse usuário aqui não tem tarefa, a gente cria uma tarefa para esse aqui. Então aquela tarefa teste já aparece para ele. Então as coisas aqui elas já estão ligadas, né? Eu já estou mostrando as tarefas referentes ao usuário aqui que a gente está fazendo edição. A gente precisa fazer ainda algumas modificações, né? Que aqui ele está mostrando o formulário só com o campo do nome da tarefa. E também se eu venho criar a tarefa aqui, eu não consigo especificar de qual projeto que é. Também não consigo fazer, né, as ligações na hora de criar o registro aqui. Ele só está mostrando a tarefa que está associada a esse usuário. Então são essas modificações que a gente vai fazer aqui. Bom, então agora a gente vai formatar aqui o nosso formulário. Eu vou pular aqui para o meu Task Relation Manager, porque é aqui que fica aquele formulário. A gente começa aqui definindo primeiro um select do nosso projeto. Então tem que ter aqui, né, um Project ID. Esse project ele tem um relationship, que é o project, e aí eu passo o name como referência ali do select. Ele é obrigatório. Eu vou também fazer um preload e um searchable. Então eu tenho aqui o nosso select do projeto, tem o name. Vou definir aqui o meu description, só que eu vou trocar aqui por um rich editor. E a gente tem um toggle do completed, para marcar se a tarefa está completa. Eu vou trocar aqui de checkbox para toggle. Basicamente é isso aqui. Como o nosso formulário ele gera 2 itens por linha, então vai ficar aqui o project para a gente selecionar o name. Vai ficar o rich editor. A gente coloca um column span full para ele ocupar as 2 colunas. E aí o nosso toggle. Basicamente é isso aqui. Na nossa table eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o primeiro campo do project.name. Aí vou colocar um name, que é o name da tarefa. E aí vou colocar aqui vou colocar um toggle column também. Passando o nosso completed. Basicamente essa estrutura aqui que a gente tem da nossa tarefa. Olhando aqui no browser, atualizando, eu entrando no usuário que tem uma tarefa, então ele já exibe a tabela do jeito que a gente formatou, primeiro o campo do project, depois o nome da tarefa, o completed. Eu posso fazer uma edição, então aqui ele já mostra, né, os dados preenchidos. Como também posso criar uma tarefa nova. Então aqui está aparecendo um projeto só, porque é o único que eu tenho. Mas percebam uma coisa, né? Se a gente vier aqui para outro usuário, por exemplo, o teste, ok que ele não vai mostrar que
que não tem nenhuma task para ele. Mas se eu vier aqui e der um novo, nesse drop-down a gente está trazendo o projeto que é de outro usuário, né? Então a gente tem que aplicar aqui, na verdade, uma condição para somente mostrar os projetos que são desse usuário. Então como é que a gente faz isso? O local aqui que a gente precisa alterar é no próprio select, para fazer com que exiba os projetos desse usuário. Então eu vou pegar aqui. Se a gente perceber nesse método relationship, a gente tem um terceiro parâmetro aqui que chama modify query using, que é ele que a gente vai utilizar para modificar essa query. Então aqui eu vou fazer um modify query using, vou fazer uma function, vou injetar um builder, vou assinar aqui também para builder, e aí a gente vai fazer um query where user ID, o ID do meu usuário da model que eu estou usando agora. O Filament fornece aqui o nosso componente library. Então eu vou fazer um relation manager library, que é através dele que a gente vai pegar qual que é o usuário que a gente está mexendo no momento. Então a gente faz um library e aí o Filament tem um método que chama get owner record. Isso vai me trazer a model do usuário e eu passo o meu ID. Basicamente é isso aqui que a gente precisa fazer para filtrar os projetos desse usuário que a gente está acessando. Então, dando uma olhada aqui novamente, se a gente pegar esse usuário aqui que a gente mexeu, né? Eu vou dar aqui um new, então ele tem que trazer o projeto desse usuário. Vou pegar aqui e vou criar um projeto 2 para esse usuário test user, projeto test 2. E aí agora a gente vai entrar nele e dar uma olhada em quais projetos que aparecem. Então está aparecendo o projeto aqui dele. Dessa forma que a gente consegue filtrar esses resultados aqui do nosso select do project. Mas ainda percebam uma coisa, eu tenho que sair, né, dessa tela aqui para ir lá mexer no projeto. Então como é que eu posso, por exemplo, criar um projeto direto aqui nessa tela sem precisar sair daqui? O select aqui ele fornece um método que chama create option form. Esse método aqui ele tem um array e aqui dentro desse array que a gente vai passar os campos para criar o nosso projeto. O nosso projeto ele tem um campo só, né, que eu criei lá, que é o name. E aí a gente tem que passar qual que é o usuário, né, que a gente está, para quem que a gente está criando esse usuário. Esse usuário a gente vai recuperar da mesma forma que a gente pegou aqui. Então, basicamente o que a gente tem que ter é o nome do projeto. E aí a gente vai usar um outro método que é o create option using. Então aqui dentro a gente vai passar uma function e aí a gente vai injetar algumas coisas aqui que a gente precisa usar. Primeiro, para recuperar esse campo desse formulário, esse name, a gente vai fazer um array e injetar um data, que é através dele que a gente vai recuperar a informação que foi preenchida, né? O campo que foi preenchido aqui no name. A gente também vai injetar o mesmo library para conseguir pegar aqui o nosso usuário que a gente está pegando de referência aqui para criar esse projeto. E aí aqui a gente tem que criar realmente esse projeto utilizando a model de project. Então eu vou fazer aqui um project igual a project create. E aí a gente vai passar esse data aqui. Antes de fazer isso, a gente vai fazer um data igual a array e vamos adicionar o user ID nele. Então agora o nosso data ele tem o nosso user ID vindo do get owner record e também o name aqui que é passado direto no formulário. Feito isso,
a gente cria esse projeto e aí a gente tem que retornar aqui um ID desse projeto. Acho que é assim que a gente consegue retornar fazendo com esse getKey, porque aí ele vai trazer o ID do projeto criado. Então, basicamente, é isso aqui que a gente precisa fazer. Testando. Então, eu estou aqui no meu test user. Vou criar aqui uma task. Eu não tenho nenhum projeto. Então, ó, ele criou aqui um sinalzinho de mais. Acessando, ele vai passar a gente vai colocar qual que é o nome do projeto. Então, projeto teste 3. Então, ele já vem selecionado, porque aquele getKey vai devolver qual que foi o ID. E a gente vem e coloca o nome da tarefa. Tarefa teste 2. Então é dessa forma que a gente consegue também criar o projeto. E aí se eu venho dou um new, ele aqui vai mostrar, né, os nossos 2 projetos criados. Se eu for lá no meu outro usuário, aqui continua mostrando só o projeto que ela faz parte. Eu também posso criar aqui, né, um projeto teste 4 e a mesma coisa. Tarefa teste 4. E aí também a gente consegue fazer a edição dessa tarefa sem precisar sair dessa tela de usuário. Então vejam, a administração, praticamente toda a administração das tarefas, ela fica aqui direto nessa tela. Então esse é um modo, um recurso que o Filament proporciona para não ter que sair de uma determinada model para fazer o gerenciamento de outros dados. Então o recurso do Relation Manager, você também pode utilizar um hasManyTrue e aí ele vai disponibilizar, né, essa possibilidade de você conseguir enxergar um relacionamento que está mais distante do que aquele que você tem no momento, que aqui no caso seria o projeto, mas aí como a gente tem um outro relacionamento, eu consigo colocar esse alvo direto para o relacionamento final, né? Então é dessa forma aqui que a gente pode melhorar os nossos projetos, gerenciando as informações através desse Relation Manager. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar por hoje. Eu pretendo passar aí pelos outros relacionamentos, né? Então eu queria mostrar aqui mais uma possibilidade da utilização do relacionamento hasManyTrue, mostrar que isso também é possível, né? E que também a gente tem mais uma opção para a gente utilizar aí com o Relation Manager usando o hasManyTrue. Bom, deixa nos comentários se o vídeo fez sentido aí para você, né? Se ficou alguma dúvida, se eu não expliquei algo direito. Não deixa de curtir o vídeo, não deixa de comentar, porque isso aí nos ajuda. Por enquanto é isso, te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.